Salve, salve meus cascateiros, meus bons de bola. Estamos aí de novo, hein, pessoal, para falar do que rolou aí no meio da semana em relação à Libertadores e também para projetar o final de semana dos cariocas aí, já que tem rodada do Brasileiro. E lembrando que o Fogão e o Mengão estão brigando lá em cima, estão brigando na ponta, claro que acompanhados de perto pelo Fortaleza, que também se meteu nessa encrenca aí de luta pela liderança. Enfim, é um campeonato que vai realmente ficando muito quente, e quem vacilar, quem tropeçar, por exemplo, o Palmeiras teve muitos tropeços recentes, né, acaba dando uma descolada, embora também o Palmeiras esteja muito na briga aí pelo título brasileiro. Mas vamos primeiro, pessoal, de Libertadores, né? Na Libertadores tivemos o Fluminense indo a Curitiba, no Couto Pereira, enfrentar o Grêmio, perdeu de virado por 2-1, começou bem, né? O Ganso deu uma bela assistência para o Lima num semi-voleio fazer 1-0. Depois o Fluminense aceitou um pouco a pressão que o Grêmio exerceu. Talvez o Fluminense tenha faltado ao Fluminense, na minha opinião, usar um pouco mais da experiência e da cancha desse elenco, que é um elenco de jogadores rodados, jogadores veteranos. Então o Fluminense ele cai em armadilhas que jogadores tão experimentados já não deveriam cair. Foi assim contra o Vasco, quando o Fluminense sentiu muito aquele gol irregular do Verratti, e agora novamente contra o Grêmio o Fluminense abre a vantagem, mas depois aceita a imposição e a pressão do Grêmio, e o Fluminense também, né, falhas individuais aí, marcaram aquela virada, né, um pênalti absolutamente desnecessário. O jogador não tinha que ficar com o braço aberto naquela tentativa de cruzamento, mas o pênalti realmente aconteceu. Reinaldo na bola, o Grêmio empata. E depois o Reinaldo, numa bola totalmente despretensiosa, né, uma falta lateral, ele joga a bola para a área, e aí a bola passa direto, o Fábio numa bobeada que ele não costuma cometer, né, acaba aceitando. Então 2 gols de falhas individuais que o Fluminense sofre, mas está em aberto, porque elenco por elenco eu vejo muito equilíbrio entre os dois. O Fluminense jogando aí é o que sabe, né, sendo o atual campeão da Libertadores, ele tem totais condições de no Maracanã reverter esse placar e se classificar para as quartas de final. Também tivemos o Botafogo recebendo o Palmeiras no Newton Santos, jogo que está valendo a aposta entre esse que vos fala e o Dr. Vair, tá? Vamos ver no final quem vai ter que pagar a aposta aí, que é cantar parte do hino do time vencedor, né? No caso dele, se o Palmeiras se classifica, eu tenho que cantar o hino do Palmeiras, e no meu caso, se o Botafogo se classifica, ele tem que cantar o hino do Botafogo aqui durante a live, tá, pessoal? Isso vai ser bem engraçado. Mas está em aberto, né? O Botafogo ganhou por 2-1, jogo marcado por muita rivalidade, né? Desde o final do ano passado lá, com as acusações do Textor, com as rebatidas da Leila. Agora também tem o Textor processando a Leila diretamente lá da Justiça dos Estados Unidos. Enfim, uma batalha que não interessa a ninguém, né? Quem realmente gosta de futebol sabe, não se empolga com isso não. Nós queremos bola, dentro de campo. E dentro de campo, realmente tivemos um Botafogo que respondeu, que correspondeu. Luiz Henrique perdeu alguns gols, mas foi muito bem, foi uma válvula de escape, né? Deu um sufoco no Maurício e no Gustavo Gomes, os zagueiros do Palmeiras. O Botafogo também fez muito bem as bolas associadas, trabalhou pelos corredores, trabalhou por dentro. Foi um jogo bem envolvente do Botafogo. Até poderia ter saído com uma vantagem maior. Mas o Palmeiras é um adversário difícil. O Botafogo fez 1-0. O Palmeiras, na sequência, acha um empate ali no Maurício, uma bola que eu acho que dava para o John defender. Não foi falha. Falha não foi. Mas um goleiro do nível do John conseguiria pegar aquela bola. Mas não importa, né? O John tem crédito de sobra aí com a camisa do Botafogo. E depois o Marlon Freitas, numa cavadinha sensacional, ele acha um passe maravilhoso para o Igor Jesus, que protege bem a bola, faz o giro e bate na saída do Everton. O Botafogo volta de novo a liderar o placar. No segundo tempo, tivemos um jogo mais equilibrado, mas o Botafogo chegando muito mais, e no final o Barbosa quase faz 3-1 de cabeça, e se faz 3-1 ali, né, no ritmo e na pegada que o Botafogo tem jogado na Libertadores, eu acho que seria difícil o Palmeiras reverter em São Paulo. Mas 2-1 está totalmente aberto, né? Mas o Palmeiras precisa rever aí o que ele quer, né? Eu, por exemplo, não entendi nada o Abel deixar o Estevão e o Felipe Anderson para entrarem só no segundo tempo, por exemplo, né? Talvez ele tenha como proposta ali naquele jogo pensado no Palmeiras mais ativo, no Palmeiras mais conservador, no Palmeiras apostando em falhas individuais do Botafogo. Se for isso, não deu certo. Mas em São Paulo, evidentemente, podemos esperar um Palmeiras muito mais ofensivo, um Palmeiras usando muito mais das forças e das ferramentas que tem em mãos. Então é isso, estão totalmente abertos aí
Palmeiras e Botafogo para a semana que vem em São Paulo. Também tivemos o Flamengo, o Mengão do Dr. Diego, recebendo o Bolívar no Maracanã. Era um jogo que, sei lá, hein, eu acho que o Flamengo poderia ter saído com uma vantagem maior para jogar na altitude um pouco mais tranquilo, porque vai ser assim, muito complicado para o Flamengo, porque o Flamengo já perdeu o Vinha, perdeu o Cebolinha, né, no jogo do final de semana passado contra o Palmeiras, e os dois não voltam esse ano. Aí no jogo do Maracanã, Pedro e o Gabriel Barbosa têm lesões musculares sérias, né, coisa aí de um mês fora os dois, então o Flamengo vem cheio de desfalques para o jogo da volta. Então, sabe, então por isso eu acho que o Flamengo deveria ter tentado na marra ali, ter feito um placar um pouco maior e um pouco melhor. Mas vocês veem que o jogo foi tão difícil, embora o Flamengo não tenha jogado mal, mas foi um jogo tão difícil que o Flamengo fez o segundo gol já aos 90, numa falha do goleiro, que a bola foi em cima dele, o goleiro do Bolívia, que é um goleiro, aliás, bem inseguro. Ele não é mau goleiro, mas ele é inseguro. Todo chute que vai nele, ele rebate, ele faz a defesa em 2 tempos. É um goleiro inseguro. Isso o Flamengo pode explorar lá na Bolívia, né? Porque lá na altitude a bola é um pouco mais rápida. Então o Flamengo pode usar essa alternativa aí dos chutes de média distância, porque o goleiro do Bolívia é um goleiro inseguro. Mas voltando ao jogo, então o Flamengo faz um gol já aos 90, o Bolívia coloca 2 bolas na trave, 2, tá? Porque teve uma que o árbitro deu falta em cima do Varela, mas se a bola entra, vai pro VAR, e no VAR eles vão ver que não foi nada, foi jogada, contato de jogo. Então o Flamengo também se expôs um pouco, mas tudo bem, o time que vai atacar, o time que vai abrir espaço, o time que vai propor o jogo, ele vai sofrer também em algumas chegadas adversárias. Mas o importante é que o Flamengo não sai com a melhor vantagem possível, mas sai pelo menos com uma vantagem que dá para administrar lá na altitude, né? E como nós falamos, o Flamengo com muitos desfalques, aí vamos ver como vai ser o Flamengo, tanto para o final de semana aqui do Brasileiro, como também na Libertadores, porque agora no final de semana, aí já falando de Brasileiro, o Flamengo pega o Botafogo lá no Newton Santos, o Flamengo cheio de desfalques, né? Mas o Bruno Henrique volta para esse jogo. Mas enfim, nós não sabemos o que o Tite vai fazer, porque de repente se ele usa força máxima contra o Botafogo, talvez falte fôlego e perna para o jogo lá na altitude. Mas também se ele joga com um time muito alternativo, muito reserva, ele de repente perde para o Botafogo e vai já distanciando ali na briga pelo título brasileiro. Então, na minha opinião, o Flamengo deveria vir com uma equipe mista, né? Tá colocando ali alguns titulares ali, ou colocando alguns titulares no segundo tempo, caso o placar esteja diverso. Enfim, vai ser uma dor de cabeça aí que o Tite vai ter que resolver. E o mesmo vale para o Botafogo também, né? Porque o Botafogo tem um jogo contra o Palmeiras que é prioridade, né? Porque a competição mais palpável para o Botafogo ganhar agora é a Libertadores, já que ele foi eliminado na Copa do Brasil, mas também ele está brigando pelo Brasileirão. Então ele pode chegar e colocar um time totalmente reserva. Então acho que os dois vão com mistões aí para esse clássico. Também teríamos o Fluminense no Brasileirão recebendo o Corinthians, jogo direto, briga de 6 pontos aí na luta contra o rebaixamento. O Fluminense vai precisar responder e vai precisar reagir, tanto no final de semana quanto também na semana que vem. Então vamos ver o que o Mano vai trazer aí, né? Mas é bem capaz do Mano lançar a mão aí dos jogadores mais experientes, né? Imagino eu. E o Vascão, pessoal, vai lá para Santa Catarina enfrentar o Criciúma, também briga lá na parte de baixo da tabela. O Vasco que vem né, reagindo bem no Brasileiro em relação ao começo dele, que foi bem preocupante, mas precisa seguir pontuando e vencendo. E lá o Criciúma é um time que dá para bater. Então o Vasco tem que acertar a estratégia aí, ajustar o desenho tático para chegar lá e fazer um bom resultado. Então é isso, pessoal. Então é isso que nós podemos observar aqui da Libertadores, são essas projeções que nós podemos fazer para o Brasileirão. E lembrando que na segunda tem live às 10 horas lá no YouTube, youtube.com.br/cascateiros, tá? Barra lá de conteúdos ao vivo. A live da semana que vem estaremos com o time completo. Lembrando também, tá? Sigam lá no Instagram Cascateiros FC e aqui no TikTok cascateiros.fc, tá bom, turma? Então aguardamos aí a participação e a audiência de vocês, tá? Grande abraço aí, valeu!